Ligar o computador. Tirar o som aqui. Boa noite, boa noite. Já tô ligando aqui as coisas. Boa noite, pessoal. Comecem a compartilhar. Isso é uma live muito importante mesmo. Como eu sempre digo, quando a gente conhece os nossos direitos, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil para a gente tomar decisões, para a gente também saber se resguardar e saber proteger nosso bichinho também. Aliás, a gente tem que conhecer nossos direitos de maneira geral em tudo na vida da gente. Antes de chamar a nossa convidada e começar aqui mesmo, eu queria só lembrar para vocês da rifa que tá vendo aqui no canal. Quem puder dar uma força pro canal, é do relógio Galaxy Watch, relógio novinho, lacrado ainda. Todo mundo, quem não conhece esse tipo de relógio, para quem faz esporte, é maravilhoso, tá certo? Ele trabalha junto, em sintonia com seu celular, né? Conversa com seu celular, mede coração, mede as funções, mede seu desempenho no esporte. Então, chama a gente depois da live ou amanhã e adquira seu número, dá uma força aí pro canal, tá bom? E também a gente tá vendendo aquela peça em prata com aplicação de opala, viu? Quem tiver interesse de ter um colarzinho desse, no lugar da logomarca do diário, o papagaio pode sair com o seu nome ou só o papagaio. Vamos chamar nossa convidada agora, que é a Juliana Rocha, para a gente não perder tempo. E já ir começando, né? Mandei aqui o convite para ela. Olha, Oi, já entrou! Adina. Já tô aqui, ó, rapidinho. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá ótimo o Perfeito, som. perfeito. Gente, Juliana, eu já vou direto na coisa. Juliana é professora universitária. Ela é autora de livros jurídicos na área de direito animal e direito veterinário. Ela é advogada, ela é pós-graduada em direito constitucional, pós-graduada em direito animal, mestre em direitos e garantias fundamentais, doutoranda em direito econômico e empresarial e ativista da causa animal. Eu só fico me perguntando se ela dorme, sabe? Dá tempo de dormir. Como é que Dá, ela Adina. consegue? A gente elimina algumas coisas que não somam, né? Então a gente não sabe muito da vida alheia, a gente realmente foca naquilo que o coração manda, né? Dá para todo mundo. O dia tem 24 horas, só escolher o que fazer com ele. As prioridades, né? Vamos priorizar e dar atenção ao que realmente importa. Então vamos começar, né, Juliana? Porque é muito assunto hoje. Eu queria saber quem é Juliana para a gente começar a esquentar aqui a coisa. Quem é Juliana? Qual é o seu propósito de vida? Então, Adna, Juliana é um eterno aprendiz, né? Então, Juliana é uma pessoa que tem muita curiosidade do que move a vida, não só a vida humana, como as vidas não humanas, que são os animais. Alguém que se reconhece como membro de uma sociedade e como tal a gente entende que cada membro dessa sociedade ela tem o dever de contribuir. Juliana é uma pessoa que entende que deve servir, a gente serve de várias formas, não é? Às vezes dando um conselho para alguém, ouvindo alguém. E eu decidi servir de uma forma muito especial, com um tema muito relacionado àquilo que eu vivencio durante toda a minha vida, desde criança até hoje, que é a causa animal. Então, Juliana hoje tem um propósito de vida muito sério, é extremamente comprometida com esse propósito de vida,
quando a gente escreve, né, quando a gente entrega uma obra jurídica, a gente o faz pensando que essa obra jurídica ela venha a realizar transformações. A gente acredita muito no poder da educação, seja uma educação adquirida quando a gente já tem uma certa idade, seja uma educação já ali, ó, no fundamental. A gente acredita muito no poder da mudança da educação. Então, quando a gente tem cidadãos que entendem o seu papel social, que entendem de assuntos que muitas vezes não é tratado com a seriedade que deveria, a gente entende que essas pessoas elas se tornam agentes multiplicadores. Então, eu me vejo muito nessa missão de multiplicar esse amor que nos move, de multiplicar mais pessoas conscientes, né, cientes, conhecedoras do direito dos animais. Então, Juliana é essa pessoa que hoje é múltipla, né, faz várias coisas, é esposa, é mãe, tem o trabalho dela, é escritora, uma estudiosa, mas que é, antes de tudo, alguém devotado à causa animal. É isso. Juliana, seus livros estão aí, fácil para você. É um livro. A primeira pergunta é: ele é um livro voltado para o profissional de direito ou ele você indica também para o público, para os donos de pet? Então, o curso de Direito Animal, que é esse daqui que tem mais de 600 páginas, ele já é um livro um pouco mais jurídico, né? Ele tenta fazer uma Mostra aí interligação. para a gente, Juliana. Olha, ele tem um elefante na capa, ele já está na segunda edição. E o pessoal pergunta: nossa, um elefante? Por que um elefante? A gente está no Brasil. Eu digo muito, o elefante acordou e as pessoas têm que compreender o sentido disso, né? Eu tenho um fascínio por elefantes. Além de ser o maior ser vivo da Terra, é um ser extremamente solidário, ele sente a dor do outro, mas ele tem um instinto de proteção muito aflorado. Então, assim, quando os elefantes eles são atacados, eles fazem um círculo e eles colocam os mais frágeis dentro desse círculo. Então, é essa sensação de proteger que a gente quer passar. Que cada um se entenda como esse elefante que acordou e que decida proteger os mais fracos, que no caso são os animais não humanos. Né? Então, esse sim é um livro bem jurídico. Mas a gente tem outros livros que a gente fez questão, Adna, de trabalhar com uma linguagem bem simples, como a família multiespécie. Eu tenho esses livros. Vou pedir desculpa, eu deveria ter, né, trazido para mostrar, mas acho que está no outro quarto. Família Multiespécie é um livro, tem cento e poucas páginas, mas com uma linguagem extremamente acessível, onde o tutor de pet, indiscutivelmente, ele vai se identificar dentro dessa família, se ele for família multiespécie, porque não é só ter um animal em casa que é família multiespécie, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Tem o Meu Pet Consome, que nasceu da necessidade pelo crescimento desse mercado pet que a gente vê, né? Quem tem pet aí sabe que a gente gasta horrores com esses, né? Com esses nossos filhos aí, não humanos. E aí a gente às vezes fica muito equivocado nas relações que a gente tem com o mercado, com o veterinário. Então, realmente eu fiz uma obra voltada para o público geral relacionado a questões de consumo, não é? Então, direitos básicos que a gente não pode deixar de observar nesse dia a dia. Tem a responsabilidade civil do médico veterinário, a linguagem é fácil, dá para todos entenderem indiscutivelmente, e trata dessa responsabilidade nos erros médicos veterinários. Né? A cada uma hora, três ações com erro médico veterinário a gente vê eclodir aqui, né, no país. E aí é tratando um pouquinho disso. Quando é que a gente vai ver esse erro médico? Realmente é culpa do médico veterinário, quando é que é indenizável, quando não é indenizável, né? Então, esses são aspectos que mereciam ser tratados. E a gente tem o Código de Ética do médico veterinário, voltado tanto para aqueles juristas que querem atuar dentro do direito veterinário, quanto para os veterinários, que é mais de 400 páginas esmiuçando o aspecto ético, né, do médico veterinário, porque hoje o médico veterinário não é só aquele que a gente lembra quando o pet está doente, né, Adna? O médico veterinário hoje tem uma relação totalmente diferente dentro das nossas famílias, é quase um pediatra, a gente já tem o telefone dele ali, né, já para ficar Com certeza. atento. É um vínculo, é um querer bem. Eu até digo, a gente tem que olhar muito cuidado os médicos veterinários, porque é uma profissão que ela vem crescendo em termos de número, de uma forma absurda. E a gente tem notado um descuido das universidades no que diz respeito às matrizes curriculares, tanto em explorar melhor esse código de ética, que evitaria muitos problemas, indiscutivelmente, como também preparar esses médicos veterinários para a dolorosa profissão que eles abraçaram. Dolorosa mesmo.
Porque Sim. como os vínculos eles mudaram, como os vínculos com os animais eles mudaram, então essa relação com o médico veterinário é uma relação tão próxima que quando o médico veterinário ele vem a perder um paciente, a dor, além de ser potencializada, quebra-se um vínculo com uma família que muitas vezes ele vem convivendo há 10, 12 anos. Então, é um luto muito sério, é um aspecto psicológico que precisa ser muito bem trabalhado. Então, são essas obras que a gente trouxe dentro do direito veterinário, dentro do direito animal, atualizando na medida que pode, porque tudo é muito rápido, né, Adna? A gente está aqui, daqui a pouco tem uma PL, um PL novo ali, daqui a pouco uma lei nova ali, daqui a pouco um caso que precisa ser comentado. Então, essas atualizações, elas demandam muito tempo, mas a gente está tentando entregar tudo que pode, né? A gente está entregando É que o o que direito é pode. vivo, né? O direito é É. vivo como a medicina. Ele vai estar sempre se atualizando, mudando e quem escreve vai ter que sempre estar atualizando a obra. Mas, gente, eu prometo a vocês de pegar o link de onde vende, que seja a editora ou a livraria, pegar com Juliana e posta, deixar aí para vocês, para quem desejar adquirir. Porque a gente, como tutor, é muito importante estar por dentro mesmo, conhecer as leis para saber dos direitos e os deveres também da gente, né? Com Isso a gente vai certeza. ver hoje no live. Com certeza, não é só direito, né? É uma troca realmente. A Adna já fez uma introdução fantástica, porque ser tutor de pet é uma troca, né? A gente quer direitos, a gente precisa conhecer esses direitos, mas a gente principalmente precisa entender os nossos deveres, né? Então isso é importante. Exatamente. Juliana, eu queria que você me corrigisse se eu estiver errada, mas dentre as áreas de direito, eu tenho a impressão que direito animal não é assim o que dá mais dinheiro se a gente for, na hora de se formar, visar a lucratividade. Então, por que você escolheu se especializar em direito animal? Então, Adna, primeiro que assim, eu não sou especialista tão somente em direito animal. E o viés da nossa especialização, ela veio para somar aquele propósito de vida que eu havia mencionado agora há pouco. Mas para os juristas que estão nos assistindo, talvez essa impressão que a Adna tenha, que não dá dinheiro, né, que também não dá um retorno tão grande como outras áreas, como o direito empresarial, que eu atuo, né, que sou professora de direito empresarial, é porque nas universidades não existe a matriz curricular do curso de direito animal, né? Não existe o direito animal. Então, o direito animal agora ele está numa fase, Adna, de tentar reconhecer a sua autonomia como ramo do direito. Então, essa luta de provar que possui objetos próprios, princípios próprios, essa luta é o estágio atual no qual se encontra o direito animal. Então, hoje a gente luta por esse reconhecimento. Porém, né, isso é uma visão tanto quanto falha, porque assim, o ramo de atuação do advogado animalista, ele pode sim, que talvez seja a visão que você esteja tendo, atuar de forma voluntária, ajudando ONGs e tal, e aí realmente a gente vê um aspecto filantrópico muito grande, a gente vê a questão do público atendido ser um público que não tem tantos recursos financeiros muitas vezes, mas se a gente pensa o animal enquanto sujeito de direito, detentor de direito em várias áreas, consumerista, naquele erro médico que eu falei agora há pouco, né? Por exemplo, a gente tem que ele faz parte de uma família, ele é um membro da família. Então, a gente tem que pensar esse animal como um membro da família. Então, esse cliente, né, essa pessoa que será atendida, faz parte de uma família. Ele não está desassistido, ele vai ser representado em juízo. Então, quando se procura o escritório de advocacia para atuar numa área no qual houve a lesão a um direito animal, quem busca é a família, porque viu um membro de sua família ter o seu direito atingido. Então, a depender do caso, né, essa visão ela pode cair. E digo mais, as demandas elas estão crescentes, né? A gente verifica hoje. Inclusive, vou dar um dado para você, o IBGE divulgou que no Brasil a gente tem mais animais nos lares brasileiros do que criança. Isso é um Com alerta certeza. importantíssimo, importantíssimo, porque a gente começa a ver que aquele núcleo de família multiespécie, ele começa a ganhar um lugar por vários motivos, a gente nem vai tratar aqui, mas pode ser porque o casal não pode ter filho, casou tarde, é uma pessoa solteira, por companhia, enfim, tem tantos motivos, né, para se ter um pet em casa. Mas o fato é que hoje
existe uma maior probabilidade do direito deles serem atingidos e que se procure buscar um advogado para resolver até do que criança, se a gente for olhar nessa questão aí estatística, né? Então, é tudo muito relativo, a gente está numa fase de transformação. O pioneirismo, ele tem seus percalços, isso é fato, né? A gente vê vários juristas espalhados pelo Brasil tentando abrir esse pioneirismo, a gente tem grandes nomes no direito brasileiro, doutor Vicente de Paula Ataíde, que é juiz federal no Paraná. A gente tem aqui pertinho o doutor Francisco Garcia, do Núcleo de Estudo de Direito Animal, tem Edna Dias, Tagore Tarjan, Neron Gordilho na Bahia, onde já há o primeiro mestrado de Direito Animal, foi na Bahia, inclusive uma revista Brasileira de Direito Animal, com qualis A1, né? Eita, lá vai o pau de selfie aqui, o pau de selfie é antigo, viu? É uma revista científica com qualis A1, né? Então, para a gente ter uma ideia de como isso está tomando corpo, né? Grandes nomes internacionais, como Peter Singer, aí trazendo uma questão desse abolicionismo, dessa libertação animal. Então, não é bem assim, né? E fora que, casando ali com o direito animal, tem o direito veterinário, que é a possibilidade que o advogado tem de prestar assessoria aos veterinários, conhecendo bem desse ramo do direito, porque ele é muito específico, prestando as suas informações para evitar que esse médico veterinário venha ter problema. Não precisa ser só uma atuação quando o problema existe, pode ser uma atuação antes, dizendo como ele deve se comportar com o paciente, os termos de consentimento que não pode faltar, documentações obrigatórias, que inclusive eu vejo algumas que desde 2020 estão vigendo e que a gente não vê ser expedida, como, por exemplo, o atestado de óbito com a causa morte do animal. Quantos veterinários estão emitindo o atestado de óbito? Né? Mesmo sendo aí uma documentação obrigatória de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, assim, são muitas nuances que precisam ser trabalhadas, né? E aqui eu queria só aproveitar e registrar a presença aqui de Vágila, né, do Movimento Direito Animal do Brasil, né, que está aí despontando no Brasil todo e trazendo muita coisa linda para a gente. Vágila, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda no nosso espaço aqui. Que o canal da gente já está indo para 8 anos de canal. E quem já me acompanha há muito tempo, o meu trabalho, ele é um trabalho mais voltado para a educação mesmo, para conscientizar. Aliás, a pessoa que senta para falar comigo, ela para pensar 50 vezes antes de criar um animal, porque eu sou uma pessoa que batalha muito para a criação consciente. Você entrar na criação consciente do que você está fazendo, da responsabilidade que você está assumindo, né? Porque eu acho que se a gente parar para analisar, todo o sofrimento animal, ele decorre muito de uma compra impulsiva, de uma compra mal pensada, de uma aquisição errada, até a adoção errada mesmo, sabe? As pessoas trazem um bicho para casa achando, se não der certo, eu descarto, né? Eu dou, eu largo, eu não sei o quê. E é tudo muito por impulso, sem medir o quanto aquilo afeta. Sim. Que as pessoas não têm essa noção que o quanto um bicho afeta a vida de uma família, a vida de um casal, a rotina de uma casa, ela afeta relações, né? Eu já vi casos aqui de papagaio sendo agredido porque a pessoa, um queria muito ter um papagaio, o outro não gostava de papagaio, e na briga de casal, quem apanha é o animal, né? Então, você não pense que isso acontece com gato e cachorro, não. Isso acontece com ave também, acontece tortura, acontece coisas seríssimas, sabe? Então, isso tudo eu entrei muito inocente, eu entrei muito na Disney, sabe? Achando tudo muito lindo. Aí eu fui vendo o quanto isso é sério, aí comecei a ver o outro lado da criação. Então, o que eu espero de todas as pessoas, sempre que alguém for falar, eu quero criar um animal, não falem só da parte fofa, fale da parte difícil também, né? Que isso é o mais importante, para que a pessoa
Isso é muito importante, Yara, no que você está falando, essa questão da adoção responsável, ele tem que ser o primeiro passo, né? A gente fala de adoção responsável e a gente não pode deixar que o termo adoção responsável, ciência animal, direito animal sejam termos que são utilizados com muita frequência, mas que as pessoas não consigam compreender o alcance desses termos. Quando a gente fala de adoção responsável, a gente fala do tutor reconhecer as suas obrigações, de verificar se aquele animal tem espaço dentro da sua residência, quanto tempo de vida tem aquele animal, se seus projetos futuros comportam aquele animalzinho dentro da sua vida, se ele tem condições financeiras. Parece um pouco chato falar sobre isso, mas o animal dá despesa. Um animal, ele tem necessidades que são necessidades que trazem custos. Então, a gente tem que realmente ter essa noção antes de abraçar um animalzinho. Todos deveriam ter a oportunidade, eu quero deixar claro, de entender o que é esse amor. Tá? Então, eu quero dizer a vocês que eu desejaria que todo mundo tivesse essa oportunidade de conhecer esse amor que um animal ele é capaz de nos dar, o amor que ele é capaz de despertar na gente. As pessoas falam humano, não humano, mas eu nunca me senti tão humana em razão de um não humano. Parece meio paradoxal, mas é isso. Eles despertam o máximo do humanismo que há na gente, o que há de mais caro, o que há de mais bonito. Mas para poder falar sobre isso, é importante que a gente consiga proteger esses animais. E a proteção, ela vai muito além do que esses resgates, esses espetáculos que a gente costuma ver na internet, né? A proteção, às vezes, está em observar aquele animal e oferecer àquele animal o que ele precisa. Eu conheço a Adna não de hoje, né? A gente já teve oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer, né, os animais de Adna, e eu vejo a preocupação que ela tem, gente, na qualidade da alimentação que é fornecida para os animais. Então, isso é algo muito importante. Então, é essa preocupação que se tem que ter antes de se adotar um animal. Como eu disse, por mim, todo mundo teria oportunidade de conhecer o que é o amor dos animais. Mas para se ter um animal, precisa entender que esse animal não humano, ele tem necessidades que precisam ser, não é, oferecidas. Então, esse é um ponto crucial dessa questão da adoção responsável. Mandar um beijo para Padre Paulo César, esse padre vegano, né? Tão distante aqui da gente. Estou aqui em Natal, padre, mas eu acompanho muito o senhor, sou sua fã, viu? Fantástico, viu? Ele, Adna, depois você dá uma olhadinha lá, que ele é bom, Vou é entrar muito sim. bom. Juliana, a próxima pergunta eu vou introduzir. Antes de fazer ela, eu vou te explicar o porquê essa pergunta entrou nesse roteiro. Hum, A pergunta é o que configura os maus tratos dos animais, que parece uma coisa óbvia, mas muita gente, por exemplo, dá um exemplo do mundo aqui, como o público é de ave para o mundo aqui. Era cultural se usar, ainda é. Infelizmente, se você entrar, você ainda acha a correntinha de pé de papagaio para vender. Isso é um absurdo. É contra a lei e é vendido abertamente. E as pessoas acham isso natural. Na cabeça da maioria das pessoas, maus tratos é você bater, é você agredir. Eu noto que elas não têm noção real do que é de fato e abrangência do que é maus tratos. Então fica a pergunta aqui para você: o que é maus tratos animais? Animal? Então, Adna, é uma pergunta bem interessante e necessária, tá? Então, adorei, né, você ter levantado esse ponto. Primeiro ponto, Adna, você falou numa palavra aí que a gente não pode desconsiderar. Você falou cultural, né? Eu acho que para a gente que é da causa animal, os ativistas da causa animal, e quando a gente vai chegando aqui, né, na região Nordeste, se torna ainda mais evidente, a maior barreira que a gente encontra é derrubar determinados comportamentos reiterados que ficaram arraigados àquela sociedade de uma forma no qual eles foram normalizados, né? Então se tornou uma coisa normal, né? Aí a gente fala cultural porque é aceito, é algo que se vê e é aceito. Mas quando a gente fala dessa evolução que a gente observa dentro do direito animal, essa evolução existe porque estamos sendo municiados de mais informações. A gente não pode entender o animal como a gente entendia há décadas atrás, porque nós não tínhamos conhecimento dessa ciência, dessa consciência e quiçá inteligência. Eu
não vou nem entrar nesse mote hoje, mas eu tenho pesquisado muito sobre essa questão desse despertar dessa inteligência. Vou até citar uns casos de alguns pássaros famosos que nós encontramos, achei fantástico isso. Então, assim, são seres que agora passam a ter uma maior proteção do Estado. E aí essa questão dos maus tratos, ela ficou muito em evidência em razão da Lei Sanção, que na verdade essa Lei Sanção é uma modificação a uma lei que já existe, a Lei de Crimes Ambientais. Então o que foi modificado foi o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais para aumentar a pena, ou seja, já existia pena, só que era de detenção aí, né, de 3 meses a 1 ano para quem maltratasse animal, tá? E aí houve um aumento de reclusão, ou seja, não cabe aquele regime aberto inicial, de 2 para 5 anos, só que só para cães e gatos. Isso aí, manobras políticas, bancadas específicas, enfim, não vamos entrar nesse mérito também, mas ficaria mais fácil aprovar esse projeto de lei naquele momento se fosse só cães e gatos, pela maior proximidade que a gente observa entre cães e gatos e o maior número desses animais domésticos nas residências brasileiras. O fato é que esse termo maus tratos, ele é muito amplo. E esse é um dos grandes obstáculos que a gente observava quando da votação da Lei Sanção. Porque as pessoas diziam, mas como é que eu vou aumentar uma tipificação se eu não sei bem o que são maus tratos? Então a gente consegue verificar isso analisando outro ponto, uma linha bem-estarista do animal. A gente sabe como é essa questão do bem-estar, a gente consegue identificar as 5 liberdades, esse respeito que deve se ter aos animais. E uma contribuição ímpar do Conselho Federal de Medicina Veterinária pela resolução 1236 de 2018, que ele entregou ao médico veterinário, que é quem atesta esses maus tratos de uma maneira formal, uma lista do que poderia ser tido como maus tratos. Eu, Juliana, costumo dizer, tendo em vista esse conhecimento que a gente veio adquirindo, que de forma geral, maltratar um animal é tudo aquilo que causa desconforto físico ou psicológico ao animal. De uma forma geral, porque a gente precisa englobar em vários comportamentos que a lei não consegue prever, né? Daqui a algum tempo vai ter uma nova forma de maltratar animal. Então, o legislador de hoje não tinha como prever aquela forma que vai surgir de maltratar um animal. Então, a gente precisa pegar nesse desconforto físico, nesse desconforto psicológico, sim, de forma geral. Mas existe um rol gigantesco que a gente pode ir enquadrando de uma forma mais objetiva, com o que existe hoje, tá? Não colocar comida, deixar acorrentado, ó, já entra aí, viu, Adna? Deixar acorrentado de forma, né, permanente, que o animal não consiga se locomover. Aquela cirurgia, porque eu nunca sei o nome, tá? Porque eu não sou médica veterinária, reconheço minha ignorância, mas tem uma cirurgia que corta a orelha e a cauda, é considerado maus tratos a animais, tá certo? Não deixar o animal com uma cobertura para ele não ficar exposto às intempéries do tempo, como o sol forte ou chuva, né? Então, existem muitas situações que causam desconforto. E o desconforto psicológico também. A gente vê isso, por exemplo, quando se fala de transporte de animais de carga viva, né? Como eles devem ser transportados para diminuir esse estresse, né? Porque existe um estresse ali psicológico. Tá? Então, é muito amplo, Adna. Tudo, eu digo e repito, tudo que causa desconforto físico ou psicológico pode ser considerado maus tratos a animais, a ser analisado em loco, porque é óbvio que existem situações que esse desconforto, tipo, eu não posso privar um animal de comida, mas ele vai precisar ficar sem comida e água por orientação do médico veterinário, porque vai se submeter, por exemplo, a uma cirurgia. Então, quer dizer, eu não vou configurar como maus tratos, é uma indicação médica para que ele venha a ser bem sucedido numa cirurgia. Então, a análise do caso concreto ela é muito importante para verificar se o animal está sendo exposto a maus tratos ou não. Tá? É tão amplo isso que tem questões que a gente vê surgir na mídia, Adna, que a gente fica impactado ainda com a falta de discussão sobre essa temática. Porque se a gente sabe que um animal ele é senciente, que ele sente, que ele tem emoções, que ele tem medo, quem tem animal sabe, gente. Chegou em casa, você sabe que ele está alegre. Se ele estiver triste, você sabe. Se ele estiver com medo, você sabe. Se ele estiver assustado, você sabe. A gente sente isso, tá? A gente consegue ter um viés de comunicação com o animal por meio desses sinais que ele vai dando. Aí a gente ainda vê hoje as pessoas discutindo se o animal deve ir ou não na bagagem de um avião.
né? Num compartimento totalmente inadequado, que causa desconforto, causa estresse, causa risco de morte aquele animal, muitas vezes. Então, a gente precisa verificar todos esses pontos. Como eu digo, é pontual, é cultural, é uma barreira que precisa ser, sim, ultrapassada, precisa ser levada. Quando você, Adna, traz no seu canal um foco na questão educacional, você traz para todos nós um grande serviço na causa animal. Eu costumo dizer que a falta de informação ou informação errada, uma informação sensacionalista, é um dos piores inimigos que a gente tem. Você tem um cuidado de levar às pessoas esse conhecimento, essas informações. Então, quando você diz, Ju, vamos fazer uma live para tentar informar as pessoas, essa é sua responsabilidade social para com as pessoas, para o seu público, para com as pessoas que você tem cuidado, com os animais que estão na mão, né, que estão com essas pessoas. Então, isso é muito importante, difundir que maus tratos não é só bater, não é só a agressão física, é muito mais complexo do que isso. Você ficou falando da questão do psicológico e eu fiquei lembrando de um post que me marcaram, o vídeo, o papagaio estava acuado numa gaiola assim baixa, ele no chão da gaiola e a menina ficava cutucando ele e provocando. Aquilo ia causar um estresse grande, ele estava acuado, desconfortável. E muito like, e o povo curtindo, e eu digo, meu Deus, as pessoas não, elas acham, que elas encaram o bicho como um brinquedo, e elas encaram aquilo como normal, né? É triste ver isso. Tem É, pessoas, muita gente também trata mal e até causa mesmo sofrimento animal por desconhecimento. Eu já atendi pessoas aqui no canal que mandou foto e vídeo para mim, aí eu comecei a dizer, olha, esse poleiro aí que era quadrado, era aquelas ripas. Eu disse, se seu papagaio continuar por anos nessa ripa, ele vai ter artrite, artrose, ele vai ter dores horríveis. Aí comecei a explicar as coisas que estavam erradas. E ela começou a se desculpar. E eu disse, olha, não precisa ficar constrangida, porque eu estou vendo que a senhora não sabe disso. E ela já foi providenciar, ajeitar tudo. Então, existe também as pessoas que não sabem, que causam sofrimento, mas elas não sabem que estão causando, né? E tem as que torturam mesmo, como é uma prática que muita gente faz, por exemplo, jogar água gelada no papagaio para ele parar de gritar. Isso é é, tortura. E as é. pessoas não E entendem como tortura. E tudo isso que você está dizendo, Adna, passa muito pela coisificação que ainda se tem do animal, né? Quando a gente não consegue enxergar esse animal como sujeito de direito, esse animal como tutelado pelo Estado, que nós temos essa responsabilidade para com esse animal. Quando a gente ainda tem uma visão de coisa, então a gente ouve coisas absurdas do tipo, é meu, eu faço o que quero. Né? Então, aquela questão da propriedade, é o meu, é uma coisa, é um objeto. Não, gente, não é uma coisa, não é um objeto, está tutelado. Há leis penais nesse sentido e existe o Estado para punir. Mas o Estado precisa também que as pessoas outras identifiquem quando um animal está sendo maltratado, porque o Estado ele vai agir quando ele for provocado. Então, óbvio, o animal está sendo maltratado, você vizinho, você vizinha, você tem que formalizar em uma denúncia para tentar tirar esse animal dessa situação de maus tratos. Então, isso é muito importante também. Quando você estava falando desse negócio aí do pessoal assistindo, enfim, achando graça, eu me lembrei de outra situação, mas realmente passa muito pelo desconhecimento, que é muito comum, às vezes, a gente ver uma cena engraçadinha com um cachorro. Outro dia eu vi uma filhinha de cachorro que estava em pé, né, em pezinho com a mochila, eles não colocavam nem um minuto as quatro patas no chão, e aí curtida, todo mundo achando lindo, e não se, né, e não parou para entender que para aquele treinamento, para aquele condicionamento, existe ali uma situação que provavelmente de maus tratos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Qual é o propósito disso, gente? Qual é o propósito de eu É o forçar um like, animal? Juliana. É o Gente, like, Juliana. O que a rede olha, social tem de bom para levar de informação, ela tem de mal, porque tem gente que força situações e coloca um só animal em situações para ganhar like. Por exemplo, se eu quisesse triplicar esse canal,
Bastava ficar ali de guarda, esperando eles falarem, que os meus falam, para filmar. Mais uma que eu não tenho tempo para ficar ali esperando a vontade deles falar, e geralmente quando eu apareço com a câmera eles se calam. Outras que eu procuro não estimular, porque foi justamente pela capacidade de falar que eles vieram a ser as aves mais procuradas, né? E as mais traficadas. E as pessoas exploram a fala. E nem todo papagaio fala. E você não tem que comprar um papagaio como se quem compra um raio, sabe? Porque eu quero ouvir ele falar. E as pessoas exploram isso a troco de like hoje em dia. É porque a gente, a Fazem gente essas coisas com beijo. a gente fica ainda estarrecido, por mais que a gente entenda isso, mas infelizmente você foi assertiva demais, Adna. Foi cirúrgica, realmente por conta de likes e muitas vezes por outras questões. Uma coisa que me incomoda muito hoje em dia, assim, a gente já sofre com o sofrimento animal, né? A gente já sofre sabendo que há maus tratos animais, que não há uma estrutura estatal que atenda, que há protetoras que estão em situação também de vulnerabilidade em razão desse serviço voluntário que elas decidiram fazer, dessa escolha de vida que elas tiveram. E aí, o que eu assisto muitas vezes é uma exploração da exploração animal. Não sei se você está me entendendo, mas assim, realmente essa busca por likes, ela está entrando também nesse aspecto que eu vou colocar um animal sofrendo. Eu não vou atrás de quem foi, eu não vou punir, não quero saber para para onde vai, mas o negócio é causar, é mostrar o sofrimento. E aí, isso, óbvio, desperta uma revolta nas pessoas, aquele sofrimento daquele animal. Mas não resolve, a gente está realmente vendo uma exploração da exploração animal com um viés outro que não de proteção ao animal. Então, isso realmente é muito revoltante. Eu acredito, né, em todos os princípios do direito animal, defendo todos eles, inclusive a dignidade animal. E não é digno que eles sejam tratados dessa forma. Não é digno que eles sejam expostos dessa forma. Não é digno, né? Então, é muito complicado. Muito. A rede social está muito complicada. Eu vejo com tristeza esse uso, muitas vezes, da mídia. A gente entende que você é um projeto sério, uma ONG, muitas vezes ela tem que mostrar alguma coisa. Mas tem muita gente que acaba se perdendo nisso, né? E a gente sabe de casos até que começa a causar problemas para ter o que divulgar. Tem todo tipo, porque tem todo tipo de gente em todo tipo de lugar, né? Tem gente boa e gente ruim em todo tipo de lugar. É muito complicado, sabe? E acaba caindo no descrédito pessoas que são sérias, né? Eu falei sobre isso essa semana. Eu disse, gente, é tão triste a gente ver pessoas com histórico de legitimidade na causa animal começar a trazer discreto para a causa animal por errar a mão ali da forma de trabalhar determinadas situações. Então, isso realmente nos gera uma certa aflição. Porque já foi tão difícil a gente ganhar credibilidade, né, de levantar a causa animal sem ter vergonha de levantar a bandeira, sem ter vergonha de dizer eu faço parte de uma família multiespécie. Né? Imagine isso há uns anos atrás. Você tem noção do quanto foi difícil a gente chegar aqui. E, de repente, a gente pode ter, por um radicalismo excessivo, por uma falta de argumento, que inclusive vai de encontro ao pacifismo que deve ser adotado na luta pelo direito dos animais. Existe a necessidade de trabalharmos com argumento, não com violência. Então, é essa a questão que se coloca, né? Quando falta argumento, sobra violência, né? Então, isso aí é comum, isso aí já é conhecido de todos, né? Infelizmente. A Juliana, a gente tem muita coisa para conversar depois, não vai falar no inbox. Menino! Verdade. Tem mais uma coisa que eu digo aqui, porque também quem cria ave é muito atacado, porque existe o grupo das pessoas que são completamente contra, né, a criação de ave, especificamente porque eles associam eles associam aquela visão da gaiolinha de pássaro, mas a criação de passareiforme, ela é muito, para quem vai para dentro, ela é muito diferente da criação de psitacídeo. Geralmente quem cria seu papagaio, seu periquito, que seja legalizado, gente, pelo amor de Deus, ele cria solto. Eu sou uma defensora da gaiola como segurança. Eu acho que você tem que ter gaiolas, viveiros em casas, porque tem momentos que você não está ali e é mais seguro que ele esteja ali fechado, né,
do que ele estar solto numa casa sofrendo um monte de acidente. A gaiola é para isso. Você vai dormir, ele dorme ali fechadinho. Né? Não é para ser uma prisão, não. Eu sempre digo isso, eu tenho esse lema aqui. Nós não devemos ser carcereiros da ave da gente. Nós somos tutores. Essa é a diferença aí. Mas eu acho que as pessoas têm que conversar mais, têm que brigar menos, sabe? Porque no fim a gente tem que defender os animais e procurar um equilíbrio aí do que seja melhor para eles, viu, gente? Para eles. Primeira coisa, antes de vocês trazerem o animal para casa, é perguntar o que é melhor para eles. Tem muita gente comprando para suprir necessidades suas, vontades suas, sem suprir o que o bicho precisa. Ele tem que estar acima, porque ele não tem voz, e você é a voz dele. Lembrem disso, pelo amor de Deus. É importante que se diga isso, viu, Adna? E assim, você fala do seu viveiro. Eu já estive no viveiro da Adna, acabam as 100 pessoas ali dentro brincando. E assim, liberdade ali é o que não falta. Então, isso é muito bonito de se ver, na verdade, o respeito, né? Diga-se de passagem. Juliana, eu não tenho, o pessoal me critica, eu sou a tia chata da rede, viu? Vou logo avisando, eu sou a tia chata da rede, que eu digo as verdades. Gente, eu comecei criando achando que tudo era lindo e tudo era uma Disney. Comprei uma gaiola comercial, ganhei 2 papagaios legalizados, comprei uma gaiola comercial e eu achava que eu estava dando top de luxo para eles e que era ótimo. Aí eu começo a conviver com os 2 papagaios, eu começo a olhar para aquela gaiolinha, isso é muito pequeno, e apertado, aquele negócio me agoniava. E aí eu fui construir os viveiros lá fora, terei uma área quase 100 metros quadrados, o teto é todo telado, eles ficam soltos, tem viveiros maiores lá. Primeiro eu construí os viveiros e eles ficavam nesse viveirão grande. Depois o viveiro começou a me incomodar e eu disse, esse viveiro é pequeno. Aí eu telei a parte de fora todinha e eles ficam soltos. E hoje, eu sou sincera a dizer, para quem me pergunta, hoje eu olho para essa área de quase 100 metros e penso, eles poderiam estar voando, isso aqui é pequeno, isso aqui é pequeno. Mas isso é uma evolução do amor e respeito que eu tenho por eles. Porque eu sei que eles têm uma necessidade de voar grande, de muitos quilômetros, e que eu não consigo suprir isso. E eu espero que todo mundo um dia se dê conta, sabe? Que deixar um papagaio andando daqui para ali não é suficiente. Mas vamos prosseguir, porque eu vou convidar a Juliana muitas outras vezes. Ela tem muita coisa para falar para vocês. E eu queria lhe perguntar, para você fazer uma reflexão. Você tem muitos anos, você não entrou na causa animal agora, né? Não começou por causa do direito, a causa animal na sua vida ela é anterior, esse amor é anterior, então você já viu muita coisa. Se a gente retirar os casos de violência mesmo, de agressão, você diria que os maus tratos ele ocorre por desinformação? O ser humano ele não é, ou ele não é consciente que é errado, ele ainda não tem noção, ou é maldade mesmo. Porque como é que você enxerga isso hoje? A gente vai colocar em caixinhas, né? Caixinhas. Então, a gente não pode generalizar isso, né? Existem algumas situações em que houveram atuações policiais, situações de maus tratos, que muito facilmente um assistente social verificaria que tão vulnerável quanto o animal estava a família toda, né? Não só na questão do aspecto financeiro, mas essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento que aquele animal ele sente, aquele animal ele tem necessidades, mas muitas vezes a própria criança está em situação de desnutrição. Isso são fatos específicos. Mas no que diz respeito àquelas pessoas, existe sim aquelas pessoas que maltratam o animal por prazer, né? Porque quando você vê essa questão desse maltrato ao animal, do bater, do machucar, do maltratar, ou faz porque tem algum tipo de patologia mental, ou por prazer também. Por isso que a gente bate tão em cima na teoria do elo ou da teoria do link. As pessoas pensam que o combate ao maus tratos animais é uma coisa que defende tão somente o animal. Por óbvio, o primeiro a ser defendido é o animal. Quando eu visto a bandeira, minha bandeira é causa animal.
Não existe essa questão, a ideologia de esquerda, direita. Minha causa é animal, gente. Preste atenção, então a gente vai defender o animal. Só que o que é que acontece nessa situação? Quando a gente vê um estudo muito claro, a gente vê que mais de 80% dos serial killers, eles começaram sua história maltratando animais. Existe uma ligação direta nesse sentido. Então, quando você identifica um ambiente que tem maus tratos a animais, muito provavelmente naquele ambiente possa estar ocorrendo violência também com outros vulneráveis, porque a questão que se coloca é submeter subjugando uma pessoa mais fraca. Então, você pode estar protegendo quando você consegue fazer um mapeamento que não existe interesse em fazer isso, porque só pode, porque assim, eu que não sou da área policial, eu entendo que deveria ser feito isso, um mapeamento desses maus tratos a animais, para a gente conseguir identificar, fazer um link com relação à violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, tá? Então, isso é muito importante. A teoria do elo não é fantasia, é ciência. É ciência. Então, quando a gente fala quem maltrata animal, gente, quem maltrata animal, se não for por desconhecimento, como eu falei agora há pouco aqui, pode sim existir uma situação. Eu adoro meu animal, não leve meu animal. Mas às vezes não tem condições de se manter, que só um animal. Então, o animal acaba entrando ali numa situação de maus tratos. Mas não sendo nessas situações de extrema vulnerabilidade ou falta de conhecimento, essa pessoa que maltrata um animal de forma deliberada, essa pessoa tem que ser punida. E de uma forma muito séria, porque a gente só coíbe crime mostrando que o Estado está ativo na sua função punitiva. Isso é o que acontece. Quantas vezes, mesmo depois da lei de sanção, eu já ouvi frases do tipo: eu não vou denunciar porque não dá em nada. Quantas pessoas estão assistindo aí já devem ter ouvido isso? Não é? Aí a gente tem uma lei de sanção que muda, agora eu tenho que ter um inquérito policial, agora não é mais TCO, agora é BO. Não dou um aparelhamento estatal suficiente, eu não treino esses policiais, eu não dou viatura suficiente, eu não dou estrutura, e aí o Estado falha. E aí fica essa sensação de impunidade, e esse crime, por mais que exista uma pena maior, ele permanece existindo na sociedade, ele permanece existindo porque o Estado é falho em fazer o que ele tem que fazer. O Estado ainda não descobriu por certo, porque está na Constituição, viu, Adna? Que é a obrigação dele o cuidado com os animais e de todos nós da sociedade, porque isso está na Constituição. Mas o Estado parece que está esquecendo de outro dever dele, que é um poder punitivo, essa percepção penal que começa lá com a Polícia Civil, fazendo inquéritos policiais bem feitos, que é para quando chegar na frente do juiz, por falta de elemento, ou pega um advogado bom, aí diga, faltou isso, então aqui eu não tenho como levar para frente. E lá vai o rapaz solto, a moça solta, quem quer que seja solto, porque se esqueceu dessas fases iniciais, sabe? Então, vamos ter cuidado com relação a isso, porque essa questão da defesa animal é muito complexa. Quando você protege um animal, você protege a todos. A gente tem que parar com essa visão simplista de que causa animal é resgatar tão somente. O resgate é uma pontinha dessa causa animal. A causa animal também não é só para cães e gatos. A causa animal é para todas as espécies de animais não humanos. Então, existe uma série de situações que devem ser feitas, tá certo? Devem ser tratadas, tá? Testes com animais, tá? Isso tem que ser totalmente abolido, isso tem que ser discutido, tá certo? A gente vê a questão da indústria da moda, tá? Que inclusive quando você fala, por exemplo, no casaco de pele, não sei se você sabe, Adna, a pele, nessas grandes labels, ela é retirada com um animal vivo para que o casaco ele fique maleável. É a cena mais feia do mundo, tá? Quando a gente vê esses testes em cosméticos, porque quando eu saio com a lista, porque você veja que é absurdo, quando a gente tem o direito do consumidor, qual é o primeiro direito do consumidor? O direito à informação. Só que você vai ter que procurar um coelho naquela embalagem para saber que ali foi livre de crueldade, que não foi testado em animais. E muitas vezes não existe esse selo. Só que deveria vir naquele cosmético que testa a informação testada em animal, para que o consumidor, que não se alinha com essa questão ideológica dos maus tratos animais, diga, eu não vou comprar. Mas a indústria está toda assim. Então, veja a complexidade das temáticas que a gente pode trabalhar aqui,
Adna. Então, assim, maus tratos, a gente tem que ter essa visão de como a gente, como consumidor, tem que trabalhar para tentar evitar que isso aconteça. Então, causa animal não é só contra cães e gatos, a gente tem que se livrar desse especismo seletivo. O nome disso é especismo seletivo. Tá? Então quer dizer que eu acho que uma espécie tem que ter mais consideração moral do que outra? Não, não é assim. Tá certo? Então, existe a necessidade de ser trabalhado. Eu sempre digo, só se muda com conhecimento. E aí a gente tem que perguntar mais uma vez, a quem interessa que não mude? Essa é uma pergunta, tá certo? Que a gente tem que ter em mente. Tem uma indústria grande. Porque, tem uma olha, indústria grande. Não, tem de toda sorte de indústria. Porque pessoas que poderiam ter mudado isso em 4 anos, em 8 anos não mudaram. Porque precisa da mesma bandeira para permanecer. Certo? Então, assim, não falarei nisso hoje. Mas é revoltante. A quem interessa? Interessa permanecer desse jeito, gente. As transformações, elas são possíveis, mas tem que ter conhecimento de causa. Não cabe aventureiros na causa animal. Isso não existe. E a gente, a Adna, que é ativista também da causa animal, a gente que se reconhece, a gente sabe do que a gente sente quando a gente vê certas coisas que não estão ali se coadunando com os objetivos da causa animal, né? Complicado. É isso. Ai, me alterei, Adna. Vou beber até água. Vou beber até água. Eu fico desse jeito também. Eu fico desse jeito porque a gente começa a olhar que tudo porque a sociedade ela também tem uma parcela de culpa, porque ela mal briga pelos direitos dela, né? O brasileiro. Imagine por seu bicho. Enquanto ele for coisa, ele é colocado como uma coisa menor mesmo e que aquilo... Como é que você vai lutar pelo direito do abajur, né? É como se fosse um abajur, um móvel. É uma coisa que se doa, é uma coisa menor para eles, né? É uma coisa menor. Eu queria só fazer um adendo, que você falou uma coisa muito séria, né? O ser humano às vezes não luta pelos dele. Um grande serviço que eu tenho observado é a divulgação de leis que não têm efetividade, tá? Ou levando-se ao conhecimento das pessoas que se conseguiu determinada coisa sem haver realmente, de fato, conseguido. Aí eu volto à mesma frase. Se, quando a gente não tem aquele direito, a gente mal luta por ele. Imagina, Adna, imaginando que se conquistou. Aí pronto, aí se arrefece, né? Aí já não se vê aquela luta. Ai, conseguimos isso. Aí vai lá todo mundo, protetores, ativistas, tira foto, acha maravilhoso, que lindo, conseguiu. Quando é que entra em efetivo? Quando é que começa a ser efetivo isso? Né? Quando? Então essa é a grande questão. Aí a gente diz, não, mas foi conquistado, já tem lei nesse sentido. Sem efetividade, sem regulamentação. Tá entendendo? Então, é um desserviço constante. Quero mandar um beijo aqui para a Luci Lima, presidente do Instituto Senhores Pátaros, do qual eu sou voluntária, apaixonada demais. Tá hoje com mais de 200 animaizinhos lá, entre cachorros, burrinhos, porquinhos e até galos de briga resgatados, né? É isso, né? 200 animais. E outra, Juliana, quando você fala, não, eles querem que a coisa permaneça do mesmo jeito. Como se aprovar uma lei fosse a solução pura. Aprovou a lei, já acabou o problema do mundo. Não teria advogado no mundo, nem teria mais juiz, né? Se bastasse ter uma lei para isso. É só uma parte, gente, é uma parte do trabalho. Porque, para você ter ideia, até hoje eu ainda escuto pessoas, mas o papagaio era da minha avó. Ele tem 30 anos. E naquela época não tinha essa lei. Aí eu disse, não, a lei é antiga. A lei eu acho que é de 1930, que você não podia. Eu disse, gente, mas as pessoas não sabem de fato. Eu disse, gente, novo, o que é novo e que não é novo. É um novo velho, que é de 90 e pouco, acho que 97. É a criação do criadouro legalizado, é a oportunidade de você não cometer um crime, pegar um animal na natureza e você comprar um legal.
Isso é o novo velho, que 97, gente, aí vai bem uns 30 anos, né? Não é mais tão novo. Entende? E as pessoas, não, mas daqui a 30 anos, nem podia criar. O sujeito nunca pôde criar, não. Nunca pôde. É, Criar é animal ilegal, né? E a o lei, ela problema se faz necessária. e ela é dinâmica, né? Como a gente falou, você falou logo no início, fez o direito, ele é vivo, né? Ele é vivo porque as necessidades eles vão mudando, sabe? As necessidades elas vão sendo outras. Os direitos que a gente reivindica hoje, a gente não reivindicava 10 a 20 anos. Então, o que eu bato muito de frente é que, tá, daqui a 4 anos vai ainda estar se falando na luta pelo direito dos animais, mas por outros problemas, gente, não os mesmos. Não Vamos vão deixar de existir. eles Vão vão ser mudar. outros, porque a gente vai evoluindo, a gente vai querendo outras coisas, a gente vai querendo mais, a gente tem que andar para frente, porque a gente não pode retroceder. Mas, gente, há quanto tempo as bandeiras da causa animal, quem levanta, né? Há quanto tempo as bandeiras da causa animal são as mesmas? Então a gente tem que trabalhar nossa cabecinha de que a luta de todos os ativistas tem que ser no sentido de que as lutas elas vão permanecer, a gente nunca vai deixar de levantar essa bandeira. Os problemas do direito animal eles não vão deixar de existir, mas os problemas e as reivindicações serão outras. Então, por hora, qual o grande problema? Os maus tratos. Como é que se resolve? Por hora, os grandes problemas é a falta de apoio às protetoras. Como se resolve? Por hora, os grandes problemas é esse descaso do Estado. Como se resolve? Por hora, o grande problema é a falta de informação. Que se tem uma política estadista para se ter crianças hoje sendo educadas, para que num futuro longe, não sei, a médio ou longo prazo, a gente tenha adultos com outra consciência do que é essa convivência com esses animais não humanos. E lá naquela época, quando chegar, essas crianças forem adultas, que não sejam essas as lutas travadas, que sejam outras, para aumentar o direito dos animais. Agora, será possível que sempre as mesmas bandeiras, aquilo que eu disse, alguém importa não resolver. Alguém importa não resolver. Né? Então a gente tem que ter Eu fui muita. acusada. Juliana, fui acusada há um tempo aí, há uns anos atrás aí no canal, de ser elitista. A pessoa me descarregou lá toda a raiva dela e disse que eu era elitista, porque eu estava dizendo que a pessoa tinha que pensar bem. Comecei a falar dos gastos, comecei a falar da estrutura, porque eu volto a dizer, eu acho que toda a problemática começa lá na aquisição. Não é Sim, que só quem tem dinheiro tem que ter bicho, não. Porque eu já conheci pessoas que são pobres, mas a prioridade dela era o pet dela. Então ela deixava de comprar uma bolsa de marca, de fazer não sei o que, para que o bicho dela tivesse uma boa assistência médica, que ele tivesse a ração correta dele. Então também isso vai de prioridade. Você vai encontrar pessoas que têm muito dinheiro e que o animal tem uma péssima vida, e você vai encontrar pessoas que têm baixo poder aquisitivo e que o animal vive muito bem. Isso sim. não é uma questão fechadinha relativa a dinheiro, sabe? Mas eu acho que a gente tem que chegar num nível que as pessoas tenham que ter curso preparatório, que elas sejam preparadas para saber o que é criar um animal com responsabilidade, para que elas saibam criar bem, cuidar bem de um animal, sabe? Que seja emitida uma licença para isso, sabe? Que isso seja fiscalizado e a pessoa seja igual carteira de motorista. Vamos ter que fazer um curso obrigatório para saber se você tem condições, porque nem todo mundo tem condições de ter animal, não. Tem gente que Sabe quer que o bônus, né? Não quer o é, ônus. em Natal, salvo engano, tem uma lei que fala do cadastro de animais, né? No papel, né? Então, assim, Pois você é. vê como essa questão da efetividade ela é importante. A gente não tem, Adna, um cadastro. Isso que você falou, quando você estava falando, as pessoas não têm às vezes têm poucas condições, o animal é bem cuidado. Eu me lembrei, sabe de quê? Das protetoras, né?
Porque o que eu vejo é uma renúncia constante. Às vezes a gente chega, a protetora, ela está vivendo ali, renunciando muitas coisas para ela, para a família dela, mas quando a gente olha aqueles animais que ela colheu, está vacinado, está comendo, ela tenta fazer um cantinho melhor para eles. Então, assim, eu me lembrei muito quando você falou isso. E aí eu volto para a ineficiência do Estado mais uma vez, que não tem um cadastro para saber o número de protetoras que existe, dessas pessoas que estão fazendo o trabalho pelo Estado, porque se elas existem é porque o Estado falhou. Só existe protetora porque o Estado ele não cumpre o seu papel. Então, essas pessoas tentam assumir aquela função do Estado, não tem um pingo de assistência e são invisíveis. São invisíveis. Porque se não há um cadastro, eu não sei quem são, né? Mas o Estado não quer saber, porque o que as pessoas não entendem, o que a maioria das pessoas não entendem é que a função do Estado é servir ao cidadão. E hoje o Estado serve a grupos de interesses, interesses que rendam dinheiro. Como o bicho não rende dinheiro, a iniciativa pública, né? Ele rende a uma força privada. Quando a gente vai, por exemplo, para o animal silvestre, se a gente começar, quando começa a falar da bandeira que deveria obrigar o criadouro que o criadouro deveria, que a minha proposta é essa. Você vai comprar um papagaio, você teria que ser obrigado a fazer um curso. Se a pessoa passar no curso, aí o órgão vai na casa da pessoa, vê se ela tem local, se ela tem condições de abrigar um animal silvestre. O órgão emitiria uma licença para aquela pessoa e o criadouro só pode vender a quem tem essa licença, sabe? Essa liberação. Hoje, qualquer um tendo dinheiro chega e compra um ave silvestre. Você vai encontrar, claro, os criadores diferenciados que eles analisam o cliente e eles dizem, eu não quero vender para tal pessoa porque o bicho vai sofrer na mão dela. Tem criadouros assim, sabe, que coloca o bem-estar do animal acima da venda. É lógico que não são todos. Mas, assim, se você começar a soltar essa bandeira, a maioria vai para cima de você dizendo, é louca, você quer atrapalhar o negócio da gente, né? A E última essa, live que eu fiz com o Catelli, eu recebi contato em inbox de criadores irados com a gente. Olha, você vai atrapalhar, você vai não sei o quê. Eu disse, olha, eu prefiro, se é para animal sofrer, eu prefiro que não venda. Eu não vou mentir, eu prefiro que não venda. Eu prefiro que ninguém crie. Se é para criar direito. Você acha que eu vou apoiar um comércio se tiver bicho sofrendo? Vocês que comecem a se mexer para defender também o bem-estar dos animais. Eu sei que a conversa foi meio quente, mas tem que ser assim. E outra coisa, essa questão que você levantou, e aí já ficaria até numa discussão um pouco mais profunda, que talvez nem caiba aqui, mas só para a gente deixar aqui A gente pode largado, fazer outra depois. deixar largado para a gente pensar, é muito dessa questão do especismo, o homem se sentir melhor do que outras espécies, da questão do utilitarismo, na questão da coisificação, do antropocentrismo, né? Se entender, o homem é mais importante, todo o resto deve servir ao homem. Então, todas essas questões trazem aspectos que a gente gostaria de não ver mais quando a gente fala da questão dos pássaros silvestres em particular, né? Muitas vezes pelos valores expressivos que eles vêm a ter no mercado, a gente acaba vendo cenas, né, do tráfico de animais, que é terrível, né? A maneira que é transportado, a questão de como são explorados, da maneira que são retirados do seu habitat. Então, tudo isso foi uma construção feita durante muito tempo e é muito difícil se quebrar isso, né? A gente volta para essa questão cultural da coisificação, do usar animal e por aí vai. Mas isso é um longo caminho, né? Uma mudança valorativa, inclusive com a inclusão de um viés como é que eu poderia dizer, mais consciente dessa nossa posição, né? De um viés consciente do que a gente precisa abrir mão, do que não é necessário, de chegar, quem sabe, hoje a gente trabalha uma linha bem-estarista, porque é o necessário, é o que cabe no momento, mas quem sabe chegarmos a uma linha abolicionista, que essa realmente é uma visão que eu acho que a gente tem que lutar realmente, né? O fim da exploração dos animais de todas as formas. Mas isso não é para agora não, viu, gente? Isso é para daqui a Exatamente. 10, 15 anos, mas isso é uma construção, Então, é isso é cultural. É. Evolução. Isso é uma evolução. Mas vamos para frente. Foi justamente o que eu disse à pessoa. Eu disse, num ponto da conversa, eu disse, olhe,
Se há 20 anos atrás, 30, quando você começou seu criadouro, alguém lhe dissesse que ia chegar um ponto que as pessoas só comprariam ovo de galinha criada solta, você não acreditaria. Futuramente, as pessoas só vão comprar ave silvestre de um criadouro que trabalhe bem-estar, que trabalhe toda a parte, né, psicológica da ave, que ela tenha distração, porque é uma evolução social. Então, ou vocês se mexem e se preparam para isso, porque esse momento ele vai chegar, né? É lento, mas ele vai chegar, mas vai. Pelo menos minha Se Deus esperança é quiser. essa, né? Quando eu É abri o possível, canal, é quando eu abri possível. o canal era pior. Quando eu abri o canal, você entrava nos grupos de Facebook, as pessoas, eu vi gente passando, ensinando outra pessoa a botar Vick no nariz do papagaio, uma ensinando a outra a dar medicamento, a fazer tratamento, era uma loucura. E de tanto a gente bater que isso aí é coisa de médico, que é irresponsável, que você não pode fazer isso e tal. Hoje em dia, quando você entra em grupo de aves, se alguém for perguntar medicamento, eles já dizem, procure um médico veterinário. A gente não pode indicar medicamento, entendeu? Mas isso são quase 8 anos de trabalho para se Isso é chegar a muito isso. sério. Quando a gente começou a ver né, o nascimento dos clubes de raça, enfim, então se forma logo um grupo de WhatsApp. Então, assim, a experiência alheia, o medicamento para um cachorro, a indicação clínica é diferente de um animal para outro. Então, essa questão de indicar medicamentos, de utilizar do conhecimento empírico, da experiência que tem, por óbvio, isso tem que ser muito bem trabalhado, até porque isso não pode, isso é do médico veterinário com formação devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária da circunscrição na qual ele atua. Então, existe uma limitação dessa atuação que pode, inclusive, entrar em contravenção penal, tá bom? Já estou alertando aí, quem quiser sair medicando o animal sem ser veterinário pode estar cometendo uma contravenção penal, que já é uma PL para transformar em crime, tá? Em uma maior punição, já avisando. Estou torcendo que venha logo. Tem muita gente aí Viu? passando por veterinário. Para o povo que acha que eu sou a chata da rede, porque vem me procurar, e eu digo que eu não indico tratamento, eu não indico medicamento, e tem canais aí que faz. Gente, é prática ilegal da medicina. Eu não sou médica e não, o meu trabalho não é assumir, isso é uma responsabilidade muito grande. Se não fosse, nem médico pode fazer consulta. Quer dizer, agora acabou de sair uma resolução nova do CRMV autorizando consulta, mas tem um monte de regra pela rede social. Pela rede Adna, social não, online, digital, mas tem trocentas regras. Não é simplesmente chegar lá e fazer essa consulta, não. O médico vê muita coisa para dar um diagnóstico, não é? Eu não quero essa responsabilidade para mim, além de ser agora, crime, né? contravenção. Eu queria só registrar a presença aqui do deputado Ricardo Izar, uma das pessoas que eu mais cito no meu livro, Curso de Direito Animal. Parlamentar comprometido com a causa animal e responsável por muita lei aí que hoje a gente vê na defesa do direito animal no Brasil. Deputado, é uma honra tê-lo aqui com a gente hoje, tá? É isso. Igualmente. Seja Essa bem-vindo. live, Com essa live certeza. tá show, mas vamos para frente. Vamos embora. O que é que você quer saber mais, Vamos Adna? Eu embora. quero, eu quero saber se esse Instagram segura a gente 3 horas aqui. Vamos embora, até cair. Juliana, eu já fiz live de 4 horas, 4 horas e meia. Isso para mim é Tá bom. natural. Pois É o povo que loucura está em aqui. casa, o povo que está em casa vai pegar a janta, né? Bota aí um É. cafezinho, quem é aqui do Rio Grande do Norte, um cafezinho, uma bolachinha de jucurutu e vamos em frente, que é que o negócio, né, Adna? Não para não. Começou a falar de animal, o que foi que eu disse, Adna? Eu só não sabia quem ia falar mais, eu ou você, porque é duas apaixonadas aqui pelos animais. Mas vamos para frente, minha amiga. O que é que você quer Mas saber? não se preocupe, Juliana, que o espaço aqui no canal você tem, a gente pode fazer uma série de lives esmiuçando vários temas, sabe? Porque é uma coisa também, tem que dar tempo deles irem absorvendo, né? Vão Sim, absorvendo. é muita informação. É isso É mesmo. muita informação. Juliana, quando a gente lê o termo, o leigo, né? O leigo, ele lê o termo família multiespécie. Aí é multiespécie, são uma família com várias espécies. Isso aí sempre aconteceu, né? A gente pensa logo assim, mas já existe desde sempre, né? É, Você pode falar hoje
que é que caracteriza uma família multiespécie? O que é que vai além Sim. de ser uma família com várias espécies diferentes? O que é de fato? Então, né, quando a gente fala família multiespécie, algumas pessoas chamam de interespécies, inclusive, né? É quando a gente tem uma família formada entre humanos e não humanos. Mas como assim, Juliana? Sim, até o próprio Código Civil ele dá essa abertura quando ele fala que parentesco é aquele formado por consanguinidade ou qualquer outro vínculo. Esse qualquer outro vínculo já abriu para a gente, animalista, fazer um trabalho. Como eu disse no meu livro, Família Multiespécie, a gente fala bem centrado nesse tema. E aí a gente diz, mas assim, como assim família multiespécie? Ah, eu tenho um cachorro aqui em casa, então eu sou uma família multiespécie. Não, não necessariamente. Não é o fato de você ter um animal doméstico ou um animal de estimação em casa que vai configurar a família multiespécie. A gente costuma dizer que tem que estar presente, Adna, 3 elementos. Né? Primeiro desses é a afetividade. A gente já falou da ciência animal aqui hoje. O animal ele é capaz de sentir emoção. Inclusive, em 2012, o Direito Animal do Brasil, que está aqui, como eu disse, com o Vágila, inclusive comemorou recentemente a questão, né, dos 20 anos da Convenção dos 10 anos da Convenção de Cambridge, né, que reconheceu de forma científica e incontestável a ciência dos animais. Né? Então, não é só achar. Tá comprovado, neurocórtex, tudo direitinho, eles sentem emoção. Então, se a gente sabe disso, e a gente já não precisava de Cambridge para saber que eles ficam felizes, eles ficam tristes, eles têm medo, eles ficam acuados, e eles também têm a afetividade. Então, você pode ter vários animais, você vê que às vezes não tem mais preferência por um do que por outro, quer carinho, quer chegar junto, quer viver perto. Então, esse vínculo, essa afetividade desenvolvida entre o humano e o animal não humano é a primeira característica da família multiespécie. Mas ela sozinha não configura uma família multiespécie. Ah, eu amo meu animal, mas ele, por exemplo, ele vive no quintal, ele faz a guarda da casa. Com essa função de guarda, já desconfigurou toda a família multiespécie. Porque a segunda característica está na intimidade. O que é essa intimidade? É essa participação desse animal na rotina da família. Os daqui, ó, já vieram aqui, já voltaram, estão lá na sala com o pai, que a gente chama pai. Eu tenho tanto orgulho de dizer, eu faço parte de uma família multiespécie. Imagine isso antigamente, eu dizer que eu era louca, que eu era superficial, que eu era tanta coisa. Não era, não. É uma dondoca, alguma coisa do tipo. Eles iam criar algum estereótipo ridículo para poder desconstruir o amor e a família que a gente fez. Né? Então, eles estão lá na sala agora com o pai, provavelmente algum está no sofá, mais tarde pede para subir na cama, passei em todos os cômodos. Isso é intimidade. Isso é intimidade. E a terceira característica é a consideração moral. A consideração moral é o tanto que esse animal influencia na decisão da família. Então, quem está em casa aí, dá um ok, se identificar com o que eu vou falar. Quem já deixou de sair porque não podia levar o animal? Quem deixou de viajar porque não tinha com quem deixar? Quem já brigou no condomínio pelo animalzinho, já pensou até em sair do condomínio porque tinham regras que estavam muito restritivas ao seu filho pet, né? Então a gente tem uma situação que é a consideração moral. Essas decisões, olha, o Libelos, eu ok, Tereza, eu. Então, assim, essa consideração moral que você tem, o quanto esse pet influencia nas suas decisões. Minha mãe, não vou viajar não, porque eu não tenho coragem de deixar o meu animalzinho numa creche, num hotel. Então, olha o nível de consideração moral pelo animal. Né? Ah, eu só viajo se lá for aceitar o animal. Aqui em casa é assim, né? A gente viaja e vai todos, né? Não é um negócio, assim, a gente fica tensa, mas tem que estar lá junto, né? Enfim, e é por aí, tá certo? Então, a família multiespécie, eu preciso ter a afetividade, eu preciso ter a intimidade, eu preciso ter a consideração moral. Então, aí eu tenho uma família multiespécie que, inclusive, já vem sendo reconhecido aí em várias decisões judiciais, inclusive a gente já tem posicionamento do STJ que está se manifestando sobre a questão de pensão alimentícia para pet, quando quebra-se o vínculo entre, né, as pessoas que formam aquela família. Eu não sei se você ia perguntar sobre isso, mas já estou... A próxima pergunta já é justamente isso para as pessoas terem noção de como está se caminhando a legislação. Configura-se a família multiespécie, quais as consequências hoje, em termos das consequências para os tutores, né? As responsabilidades que eles vão ter que arcar e os benefícios, que eu encaro como benefício uma proteção para o pet, né?
Como é que a Eu, coisa agora se configura? Eu acho que a gente já debateu aqui a questão das responsabilidades, né? Assim, a gente vem desse respeito ao bem-estar, esse respeito ao animal, mas existem outros pontos relacionados a essa família multiespécie, né? Às vezes a família ela não consegue permanecer unida. Por algum motivo ela se rompe, né? Aquele casal, ele não quer mais conviver, não quer mais estar junto. E no meio dessa relação tem animais de estimação que eram criados como membros da família. A gente vê projeto de lei tramitando, tratando sobre a questão da guarda compartilhada, certo? Mas hoje, de efetivo, nós não temos nenhuma legislação que venha a assegurar de uma forma objetiva essas obrigações dos cônjuges quando esse casamento, essa união, ela termina. Então, como é que as coisas estão sendo resolvidas? Eu quero dizer para vocês de casa que o Poder Judiciário, uma vez provocado, ele tem que dar a resposta. Não poderia o juiz dizer, não tem lei, tchau, volte outra hora. Ele não podia fazer isso, ele tinha que resolver. E para isso, né, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro traz a possibilidade do uso da analogia. Analogia. O que é isso? É a possibilidade de se utilizar uma lei num caso parecido, tá? Uma situação correlata, naquela situação que o juiz está analisando. Então, de forma análoga, por equiparação, a gente está vendo ser utilizado normas de guarda compartilhada para crianças, a questão do direito de visitação, a gente está vendo muitas demandas nesse sentido, quando é judicializado, muitas delas estão sendo resolvidas, inclusive em cartório, tá certo? A gente tem muitos casos que a gente verifica, os advogados estão relatando que em cartório já está deixando tudo resolvidozinho, como é que é esse direito de visitação, inclusive a questão da pensão alimentícia. E no que diz respeito à pensão alimentícia, isso é óbvio. Se eu tenho uma família multiespécie, e inclusive os juízes usam muito essa tese, tá certo? Com o ânimo de constituir família, não é justo que aquele animalzinho fique desassistido quando aquela família venha a ruir. E assim está sendo encaminhado isso, já chegou no STJ. Inclusive, teve um caso no Rio de Janeiro que houve a condenação de pensão alimentícia por PET no valor, isso já faz uns 2 anos, viado, na época, de R$ 1.050. E foi justamente isso que o juiz falou, disse, olha, não é justo. Na época que estavam juntos, era uma família multiespécie, todos felizes. E agora que separou, quer dizer que a tutora vai ter que arcar com todas as despesas. Não, tem que contribuir porque continuam sendo, né, obrigação daquela pessoa. Então, olha o nível de evolução jurisdicional onde nós estamos chegando. Então, falar de família multiespécie hoje é uma coisa super tranquila, tá? A gente vê os acordos, a gente vê os posicionamentos dos tribunais em diversas situações, inclusive para justificar o animalzinho ir na cabine durante um voo e não na bagagem, está se verificando essa questão. É uma família. Você vai querer que seu filho vá na bagagem, gente? Então, assim, são situações múltiplas, né, que a família multiespécie vem trazendo a necessidade do Poder Judiciário se debruçar, mas o que a gente precisa é de lei. Por que a gente precisa de lei? Porque quem está julgando é uma pessoa que está utilizando analogia, e quando a gente vai para a primeira instância, aquela pessoa, a depender, Adna, da sua experiência com animais, a depender da sua história, pode não ter o mesmo posicionamento. Pode querer aplicar o Código Civil da forma que é hoje, como coisa, como propriedade. Então, a gente fica realmente numa situação que nós precisamos de mais segurança, que pese todos esses posicionamentos jurisprudenciais, o que se precisa é dar aos magistrados a possibilidade de atuar com mais certeza, com mais, vamos dizer assim, parâmetros, com a possibilidade de estar ali com a lei seguindo aquele posicionamento. Então, isso é muito importante. O que a gente deseja é que as leis, elas passem, né? Elas saiam desse processo longo, gente. Pelo amor de Deus, processo longo demais. Eu nunca vi, é uma questão que eu acho absurda. Se apresenta um projeto de lei, daqui a pouco o outro apresenta praticamente a mesma coisa. Porque quer que faça parte daquilo, tem que sair o nome da pessoa naquele projeto de lei e a causa animal perdendo, e esse negócio andando e nada de ser aprovado. Então, o que a gente precisa é lei. A gente precisa de lei, tá certo? Então, a gente tá vendo, tá de olho, olha, eu fiz um levantamento, projetos de lei com tema animal, tinham 614, falando a nível É federal. muita coisa. E É não muita sai do coisa. canto, e não sai do canto.
tá? Então, tem muita coisa que a gente precisa ver sair do papel. Essa discussão, ela já passou da hora. Então, tem muita gente que está em família multiespécie, não sabe, tem que entender que a luta pelo direito dos animais vai além de cão e gato, tá certo? A gente precisa expandir essa luta de uma forma muito consciente, muito com conhecimento, embasado em leis, embasado em doutrina e embasado principalmente na Constituição Federal. Ninguém aqui está propondo nada que enfrente o que a Constituição Federal diz. Ao contrário, o artigo 225 da Constituição Federal traz muito claramente essa obrigação do Estado na proteção dos animais e da sociedade também. Então, eu acho que a gente está perdendo tempo com discussão pequena. Eu acho que a gente já tem que evoluir de uma forma mais rápida nesse sentido, sabe, Adna? É isso daí. Começou a subir minha pressão de novo, Adna. Começou de novo, eu começo a me empolgar aqui. Não, eu fiquei aqui. É que toda vez que fala na pensão, né, na guarda compartilhada, porque você pensa, a gente tem mulheres aí, ou às vezes pais, mas a grande maioria que a gente acompanha é a mulher que fica com as crianças, brigando para que o pai visite, né? Brigando, às vezes, para ter um mínimo do mínimo que nem consegue arcar com as despesas da criança, né? Aí eu fico imaginando, aí por outro lado você escuta, vê, todas as vezes que você escutou, a pessoa não quero ter filho, não. Prefiro ter um cachorro ou um gato. E se ela se der conta que em algum ponto na vida dela ela pode ter que pagar pensão para esse bicho, olha a configuração que ela já vai começar a dizer, epa, a coisa está ficando séria, né? Não é só um Sim. bichinho, né? Que é uma coisa que eu sempre digo aqui no canal, gente. Quando a gente começa a parar de olhar como coisinha, como bichinho, aí você vai começar a ver que não é qualquer lugarzinho que serve para ele, né? Se todo mundo se colocasse no lugar do bicho, eu vou dar um exemplo do papagaio, né? O que acontece com toda ave? Onde é que o povo enfia papagaio? Ou na cozinha, que é extremamente inadequado, ou na área de serviço. Se você imagine você morar num lugar cheio de roupa suja, fedendo, né? Muitas vezes com a ventilação precária, ou na cozinha a pena dele pegando gordura e o bicho começa a se arrancar as penas, mas é por causa, muitas das vezes, é daquela gordura que vai colando na pena, a gordura da comida que você cozinha. E criar em cozinha também é muito perigoso, é extremamente inadequado, que é o lugar mais acessado da casa. Essa ave não tem tranquilidade em momento nenhum e as pessoas não pensam nisso. Imagine, se você se colocar no lugar dele e começasse a dormir todo dia na cozinha, de instantinho chega, entra, abre a geladeira, liga a luz, seu sistema imunológico que deveria funcionar à noite não funciona direito. Bem, o impacto, se a gente se colocasse, bastava se colocar no lugar, né? Muita coisa mudaria. Muita coisa mudaria se a gente começasse a se colocar que não é qualquer lugarzinho para o cachorro, né? Não é qualquer comidinha que serve a comida adequada para ele. E eu já escutei muito que eu era exagerada, que eu era maluca. Quando minhas cachorras adoeceram, se você tem que se tratar, você tem que ir para um psicólogo. Eu disse, por quê? Porque eu estou cuidando direito. Porque eu me preocupo, porque eu deixo de fazer as coisas como disse, quando o Mini chegou, que ela está diabética, ela está idosa, lotada de doença, diabética e cega. Aí eu já escutei de várias pessoas, por que você não faz a eutanásia nela? Eu disse, porque ela ainda dorme bem, porque ela ainda tem um certo nível de balançar o rabinho, de brincar comigo, ela dorme. Se ela tivesse aqui gritando de dor, aí eu não quero ver ela sofrendo, eu faria assim a eutanásia. Eu não tenho esse egoísmo. Sobre Se a um dia ela chegar nesse eutanásia, nível. sobre a eutanásia, é importante que a gente diga para quem está em casa que a eutanásia ela só pode ser realizada com o atesto do veterinário em situações de Exatamente. extrema dor, que seja irreversível, Preciso. tá? Então, às vezes está com uma dor, mas é uma fase do tratamento para melhorar. É importante que se diga, né? As pessoas, antigamente também aquela questão cultural, né? Antigamente as pessoas entendiam determinados diagnósticos como sentença.
E não é assim. Hoje um animal tá com leishmaniose. Espera aí, que não é assim não. Não vai eutanasiar desse jeito. Isso daí, inclusive, temos uma lei agora que proíbe que os centros de zoonoses eles façam esse sacrifício do animal em qualquer situação. Tem que seguir aquilo que é trazido e o veterinário ele pode responder, inclusive criminalmente. Inclusive, também gostaria de registrar, estou só registrando presença, né? A presença do grande promotor, Fernando Gaburri, aqui na live, tá certo? Eu, se eu não me engano, ele tá na Bahia agora. Posso estar enganada, viu, professor? Mas a Bahia é um dos estados mais vanguardistas em termos de direito animal. A terra aí do Heron Gordilho, Tutagora Tarjano, tá certo? Que são grandes nomes dentro do direito animal do Brasil e grandes precursores dessa luta aqui dentro do nosso território nacional. É importante que se diga, tá certo? Então, eu estou vendo aqui pessoas que também podem fazer diferença. Então, isso já me deixa muito feliz no dia de hoje. Viu, Adna? Muito. Com certeza. E eu mais ainda, né? Muito, extremamente honrada, muito honrada mesmo. Pois é, Juliana, é uma questão de visão. As pessoas encaram a eutanásia como uma forma de se livrar do problema ou tirar a sua própria carga, né? Mas se a gente começar a se colocar no lugar do bicho, né? No lugar do seu pet mesmo, né? E respeitar ele, eu digo, gente, isso é um filho, ele não é uma coisa que você está trazendo para casa que quando tudo der errado, você descarta, não. Né? Eu É, digo, pense infelizmente, sempre em animal. Animal é pensamento de longo prazo. Animal é aquela coisa de você, já antes de trazer para casa, pensar: e se eu precisar me mudar de estado? E se eu precisar morar em outro lugar, eu vou conseguir levar? Né? Eu vou conseguir dar infelizmente, conta? Infelizmente, Adna, é natural do ser humano, sempre que a gente está diante de determinadas situações que chocam a gente buscar justificativas, ou pelo menos uma razão para aquele acontecimento. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está com um animalzinho doente e quer eutanasiar, né, a gente diz, porque não tem condições, mesmo assim não justifica, porque eutanasiar um animal, porque a pessoa não tem condições de realizar um tratamento, também vem a acender o nosso alerta pela falha do Estado não ter ali serviços que possam oferecer à população de baixa renda determinados atendimentos médicos veterinários que venham a poder dar o suporte a este ser, a este animal não humano que é tutelado pelo Estado. Abandonar um animal porque ele está doente, eu não quero ver o sofrimento dele, aí pode-se querer justificar porque eu gosto tanto dele, não quero ver ele morrer, também não é justificativa nesse sentido. Inclusive, no que diz respeito ao abandono animal, é um dos piores crimes de maus tratos que alguém pode cometer contra um animal. Um animal, ele cria vínculos, então você pega um animal que às vezes já está doente, você abandona, você tira tudo o que aquele animal conhece. Você tira a família, você tira a referência, você tira o teto, você tira a comida, você tira tudo que o animal possui. E o expõe muitas vezes numa situação de altíssimo risco, abandonando em vias públicas, em locais de grande circulação de veículo, perto de linhas férreas, enfim. Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar. A gente não pode, a gente tem que mudar muito esse discurso de buscar justificativa para o injustificável. A gente tem que parar com isso. E eu digo porque a gente se pega nisso. Assim, eu, como cientista, né, como escritora, quando eu vou explicando as coisas, eu vou dizendo, isso acontece por isso. Eu falo, isso acontece por aquilo, isso aconteceu por aquilo, enfim. Mas no nosso dia a dia, na nossa labuta de ativistas, a gente tem que dizer, tá, pode acontecer por qualquer motivo, mas não é para acontecer. E você colocou muito bem aqui hoje, porque isso já nasceu errado. Esse animal já foi para a mão de uma pessoa que não deveria ter recebido o animal, porque não tem condições psicológicas, financeiras, estrutural, não, dentro da organização da vida que ele sonha para ele, não cabia um animal e ele fez a coisa errada. Então a gente tem que, inclusive, como eu disse, eliminar essa situação de vermos o animal como coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O animal ele é sujeito de direito, tem que ser protegido. Parar com essa história de, tal festinha, vou dar de presente um animal. Que é isso? Isso é o ápice da coisificação que a gente verifica. Tá certo? Então, assim, porque meu filho quer. Não, gente, parem com isso. A gente sabe que no final a responsabilidade não é da criança, é do pai, é da mãe.
Então, assim, essa pergunta tem que ser feita na família. Quando é uma escolha consciente, gente, que maravilha, eu acho o máximo. É um animal a menos na rua. Eu acho isso fantástico. Mas quando a gente vem ainda coisificando esse animal, entendendo como presente e por aí vai, aí, gente, aí já é super complicado. A gente precisa entender, animal é sujeito de direito e possui dignidade. E aí, se a gente for falar de dignidade, a gente fala até de direitos fundamentais. Hoje não vai entrar não, viu, Adna? Se a gente não sai daqui hoje, mas depois eu gostaria de falar dos direitos fundamentais aos animais, tá bom? A gente podia fazer uma live específica sobre os princípios do direito animal, porque eu acho que só esse tema já dá uma live todinha, e seria Dá massa, sim. Pronto, só né? sobre os princípios. A gente falaria justamente da É, dignidade, da questão do veganismo, da questão do pacifismo, da questão da universalidade. Concordo. Então, a gente deixa a questão dos princípios para é, outro momento. Tá ótimo. justamente. Que é uma, gente, e isso eu quero fazer essa live com ela e outras lives que eu acho sempre importante. A gente sabe que é obrigação do Estado prover. Só que a gente está numa sociedade que as pessoas querem tirar de si também a parte de responsabilidade. Tudo é uma via de mão dupla. O Estado tem a responsabilidade dele, mas a gente, como cidadão, também. Eu vejo pessoas, inclusive, ofendendo pessoas de ONG, achando que ela tem a obrigação de receber, quando muitas vezes ela está lotada. E ela não tem, ela faz aquilo por amor, ela não tem obrigação de resolver o problema que foi você que começou. E a gente sempre tem que responsabilizar também as pessoas. Cada um tem que assumir a sua parcela da responsabilidade sobre o problema que você criou. Né? A gente tem que educar realmente para as pessoas entenderem que elas são responsáveis pelos seus atos. Certo? O Estado tem que fazer a parte dele, a ONG faz a dela e ajuda, mas a gente também é um grande responsável, porque se a gente assumir a parcela da gente, desde a aquisição aos cuidados, que eu canso de ver em grupo pessoas que está com a ave sem ter condições, a ave adoece, aí vai pedir dinheiro nos grupos, a ave morre porque ela já estava em estado grave, e a pessoa que não tinha dinheiro para cuidar daquela, imediatamente compra outra. E quando essa ave adoecer, ela vai voltar no grupo para pedir dinheiro de novo. É sobre isso que eu falo. Não é para elitizar, nem que nem todo mundo pode criar, não pode, desde que você assuma, desde que você esteja consciente que você tem responsabilidade. E faça quando você puder. Porque ter papagaio era um sonho meu de criança. Eu não tive, porque eu sou de família pobre, eu não tinha condições. Primeiro, também, eu entendia que era proibido. Eu só descobri que podia ter um legalizado numa viagem que eu fiz ao Rio e a doida aqui, né? Que se uma pessoa muito maluca vai passear em Copacabana e entra em pet shop, porque quem está turistando não vai entrar em pet shop, né? Lá vai eu entrar em pet shop. Aí foi quando eu vi um Eu, hein? papagaio e descobri que podia ter papagaio legalizado com documentação. Eu já estava numa situação financeira melhor e meu marido deu de presente, entende? Mas só faço consciente. Isso não exime da gente passar problemas na vida da gente. Em algum determinado momento, a gente passar sufoco, como eu estava passando com o Mini, as despesas lá na Lua, com insulina, com medicamento, com tratamento, etc. Todo mundo pode passar por isso. O que é errado é esse ciclo vicioso. Você não tem dinheiro para cuidar de um, morre comprar outro e continua naquele ciclo, arrumando problema, largando e soltando, achando que o Estado ou a pessoa da ONG tem que assumir e resolver seu problema, tá certo? Vamos seguir, né? Vamos seguir. Eu acho que a gente já seguiu, foi muito. Eu acho que a gente pode marcar uma outra live, né? Assim, só para a gente fechar alguns pontos. Mas pode perguntar. Se você quiser perguntar, a gente deixa só os princípios para a próxima, Adna. O que você acha? Só restava mesmo aqui aquela questão que você falou que tem 600 e poucos projetos, e eu queria saber se desses projetos eles vão abranger, por exemplo, o que existe de projetos de multiespécie, ele vai abranger o meu papagaio ou a gente vai de novo ter a questão de maus tratos vai ficar só para gato e cachorro? Bem, Como é que a tá gente essas questões aí?
Esse projeto, na verdade, ele nasceu incluindo todos, né? A questão de maus tratos é maus tratos. Inclusive, até se a gente fala na questão da indústria alimentícia, se fala numa questão chamada abate humanitário. Então, a questão é oferecer esse bem-estar, diminuir o sofrimento, não existe crueldade com os animais. Acontece que, para que essa aprovação ela ocorresse no momento específico, no momento oportuno, teve que haver essa redução, tá certo? Trazer só para cães e gatos, para poder andar um pouco. Então, assim, não existe uma previsão agora de incluir essas outras, né, espécies aí dentro dessa pena maior. Porém, existe a proteção, permanece aquela proteção de que maltratar animais tem de detenção de 3 meses a 1 ano. O instrumento, ele vai ser um TCO. Só que quando a gente fala de animais silvestres, a gente tem um outro viés, a gente já tem uma preocupação maior e a gente já passa a trabalhar aí com outro critério, tá certo? Inclusive, assim, isso é muito importante ser falado, porque hoje em dia, quando a gente fala de animais domésticos, são animais que são cuidados dentro de casa, a gente tem aqueles que são domesticados, né? Então a gente vê, por exemplo, pessoas criando serpentes, pessoas criando roedores, lagomorfos, que aí tem os coelhos, né? Então a gente vai vendo essa família multiespécie realmente formada por outras espécies que não só o humano com seu cão, o humano com seu gato, e a gente vê esse crescimento. Então aquilo que eu lhe disse, as lutas elas sempre vão existir. O que vai mudar é que a gente vai sempre buscar o quê? Ampliar essas lutas. É importante que se diga isso. A gente tem que aprender a aplaudir as conquistas atuais, mas que essas conquistas elas sejam efetivas, que elas sejam postas em práticas e lutar para ampliar as conquistas já trazidas. Eu quero dizer algo para vocês, antes de mais nada, tá certo? Que muito me incomoda a maneira que às vezes as pessoas dizem, olha, você usa tanta força para defender o animal, existe tanta criança, tanto idoso, tal. Gente, eu quero falar algo para vocês. Primeiro que assim, a gente tem que aprender enquanto sociedade que uma bandeira, ela não anula outra bandeira. Quando a gente defende o animal, não significa que a gente não respeite e não defenda o idoso, a mulher. Inclusive, eu tenho um histórico na defesa do direito das mulheres, tá certo? Não de hoje, também longo, tá? Defenda aquilo que a gente entende justo. Mas o que a sociedade tem que começar a entender que os direitos, os textos legislativos, eles não vêm de uma fonte esgotável. Parece que quando a gente está brigando para que você tenha uma lei para proteger, por exemplo, os papagaios, para proteger os animais silvestres, Agnes, parece que a gente está abrindo mão de buscar outras proteções. Não se trata disso, não é esgotável, não é o fato de direito de animais serem resguardados que vai tirar a possibilidade de proteção à criança, ao idoso, ao adolescente e demais membros da sociedade que precisam de uma proteção legislativa, de uma atuação legiferante nesse sentido. Então, isso é um ponto que tem que se colocar. A gente tem que começar a entender essa união que existe, nessa questão dessa convivência coletiva, humanos e não humanos, e entender dessa integração social, que é um princípio de nossa lavra que a gente defende muito. A gente tem que começar a compreender que os animais eles estão integrados à sociedade. Tanto que acontece, quando acontece qualquer coisa com um animal, qual é a lei que a gente utiliza? É a lei animal? Não, é a lei humana. Então, assim, ele está inserido dentro da nossa sociedade a tal ponto, se alguém fizer algo contra ele, eu vou utilizar uma lei humana, vai ser um sistema punitivo humano, vai ser uma ficção estatal que vai atuar naquela situação específica. Então, isso é importante que se diga. Outro ponto que eu acho muito importante que você tocou aqui, mas eu preciso dizer, as protetoras, elas fazem um trabalho de forma voluntária. Me dói muito que as pessoas achem que as protetoras elas têm a obrigação de fazer as coisas. O que eu vejo é as pessoas apontando e até culpando as protetoras por situação de abandonos a animais. Isso é de uma maldade absurda. O que as pessoas têm que entender é que essas protetoras fazem o que a Adna não consegue, o que eu, Juliana, não consigo. A gente tem que ter gratidão por essas protetoras, só que elas precisam ser protegidas. A gente tem que, antes de apontar, a gente precisa estar protegendo, a gente precisa estar defendendo e compreendendo que elas fazem exatamente o que a gente quer que elas façam e que o Estado se aproveita disso, porque isso é obrigação do Estado, essas produtoras vão lá, fazem, não recebem nada para isso, gastam, estão doentes. Adna, elas estão doentes. Essas protetoras estão doentes fisicamente e mentalmente, porque elas lidam cotidianamente com um dormir hoje sem saber se amanhã tem ração para os animais que elas estão lá, né, dando abrigo.
sem saber como vai cuidar e não conseguem dizer não quando são acionadas, tá? O amor que elas têm. Só que a questão ela é muito mais profunda do que isso. A sociedade, ela não pode fazer da mesma forma que o Estado faz. Como assim, Juliana? O que é que o Estado faz? O Estado explora. O Estado aproveita de uma mão de obra não paga, gratuita, para fazer o trabalho dele, que é o que essas protetoras estão fazendo. São invisíveis porque não tem um cadastro, você não sabe o número de protetoras, o número de animais que elas cuidam, não se tem um auxílio para essas protetoras, e a sociedade não, gente. A sociedade tem coração. Estou falando do Estado e estrutura, agora estou falando de sociedade. Juliana, João, Maria, Luana, Tânia, Valdilene, todo mundo que está aqui. A gente tem que compreender que a gente não pode agir da mesma forma que o Estado, não pode fingir que não está vendo essas protetoras definhando. Vamos parar de tentar botar o problema para debaixo do tapete, colocando dentro de uma ONG que não recebe R$ 1 para dar com aqueles animais. Então, compreendam, há muitas protetoras. No menor município do estado do Rio Grande do Norte tem animal abandonado, tem animal ferido e tem protetor. Então, prestem atenção, isso é um problema de todos. Então, não vamos agir com a insensibilidade que uma estrutura possui. Nós somos pessoas, tá certo? Então, vamos começar a construir essa visão de forma diferente. Protejam as protetoras. Elas que estão salvando esses animais sem estrutura. Elas são realmente um elo indispensável na luta pelo direito dos animais. Então, a luta pelo direito dos animais não é só de quem resgata, não é só de quem trata, não é só de quem cuida, não é só quem briga, quem fala de direito, não. É de todos. Então, é importante que a gente consiga compreender que cada um tem um papel muito importante. Primeiro ponto, vocês passem a ver as protetoras como pessoas que precisam ser protegidas. Elas não estão bem e isso é um fato muito sério, Adna. Socialmente falando, isso é algo extremamente maldoso, tá? Fato. É isso. Fiquei de novo com a pressão alta, Adna. Tenho que parar de me empolgar aqui. Terceira vez que eu me empolgo, fico indignada com certas coisas. Mas é isso, minha amiga, é emoção. Prefiro me perder na emoção do que perder a emoção, tá? Então é isso. Exatamente. Do mesmo jeito que eu escutei muito também, quando você falou da empolgação, da voz, da força na voz, é porque você, quando é comigo, você não liga. E quando é com os bichos, você se move, você quer fazer as coisas, não sei o quê. Eu disse, porque você pode se levantar, você pode pegar um telefone, você pode inclusive pedir ajuda, você pode dizer que está sentindo dor, você tem autonomia para um monte de coisa. Eles são altamente dependentes, eles dependem da gente, né? Então, a gente tem que ter ênfase em proteger quem precisa ser protegido. E quando a gente está falando também das protetoras, gente, tenham ação. Tenham ação. Não adianta você achar um bicho e ficar berrando, ligando, esculhambando ou fazendo vídeo dizendo que tal ONG é uma mentira porque chamou e não foi. Faça alguma coisa. Cada um pode fazer alguma coisa. Faça o primeiro atendimento. Dê o primeiro alívio àquele bicho. Eu tenho certeza que se você pegar e acionar um médico veterinário e começar a mover sua rede de contato pedindo ajuda, todo mundo vai dar um pouquinho e ajudar. E dali, estabilizado o bicho, se vai ver o que vai ser feito com ele, né? Para onde ele vai. Outra forma de ajudar essa ONG é conversar com ela e dizer, olha, eu ajudo na consulta, eu dou um tanto de ração. Se todo mundo se envolver, e nem todo mundo quer se envolver, a questão é essa, e eu sei o que ela está falando é muito sério, porque eu já cheguei a adoecer, e eu não estou ali na linha de frente, pegando o bicho doente e trazendo em casa, não. Mas eu escuto relatos aterradores que dói, que me deixa doente, que me adoece, que eu fico nervosa. A pessoa está no outro lado do país. Ah, meu papagaio bateu aqui, está com a asa roxa, ele está morrendo. O que é que eu faço? O que é que eu vou poder fazer estando do outro lado do país? Você tem que caçar um médico, sabe? A pessoa chegar e dizer, ah, meu namorado estava chateado, arremessou a gaiola e o papagaio está aqui machucado. Faça, quem está perto, faça alguma coisa.
As pessoas vêm, Adna, tem um papagaio na frente da minha casa sofrendo. Você vai lá e conversa com a pessoa, porque às vezes ela não sabe. Agora, se não dá jeito, aí você procura a autoridade, porque não sou eu que vou fazer alguma coisa por ele. Cada um pode fazer, cada um pode fazer. Se cada um fizesse uma parte, as protetoras não estariam sobrecarregadas. Elas estariam trabalhando naqueles casos graves realmente, sabe? Às vezes chamam por uma coisa que a gente pode solucionar, pode resolver. Ah, na Guti chamou Ninja aqui, tá ele aqui. respondeu aí, né? É desse jeito. Enfim, coisas de lares multiespécie, né? Pois é, Adna, é assim, é muito fácil quando a gente encontra pessoas que fazem aquilo que a gente, né, gostaria que fosse feito. Mas há um limite para isso, há um limite financeiro, há um limite de saúde, há um limite até psicológico. Então, assim, existem momentos que às vezes chegam coisas que eu digo, não, não vou nem abrir agora o grupo, porque existem redes de proteção, né? Não vou nem abrir agora o grupo, acho que chegou alguma cena que vai me deixar abalada. Então, assim, a nossa estrutura psicológica, ela fica extremamente abalada. E, assim, vou dizer algo para você, eu sempre fico muito grata quando eu sou convidada a estar em lives, ainda mais com pessoas que eu sei que coadunam do mesmo entendimento que nós temos. E muito pela possibilidade que a gente tem de tirar daqui agentes multiplicadores dessa mensagem que a gente está passando, muito da possibilidade de alertar as pessoas, às vezes, de pontos que elas não tinham prestado atenção e vão começar a se atentar para isso, né? E muito da possibilidade que a gente tem de transformar, né? Então, eu não sei quantas pessoas passaram por essa live hoje, mas quando a gente estava conversando fora, eu digo, olha, o que a gente precisa ter em mente, qual é nosso objetivo hoje? Passar informação. Foi isso que a gente conversou, não foi, Adna? Nosso objetivo é Foi. passar informação. Então, eu não sei quantas pessoas passaram por aqui. Mas se nesse processo de passagem uma só tiver despertado, acordado, né? Ter sido aquele elefante que acordou lá atrás, eu acho que essa live aqui já valeu muito a pena, né? Então, assim, minha gratidão pela oportunidade de falar para um outro público, porque a gente vai ampliando os públicos, né? Você está no meu, eu estou no seu, a gente começa aqui, né? Aí aumentando aí esse círculo de pessoas que são apaixonados pelos animais ou têm alguma relação com os animais que precisam realmente estar ampliando aí os seus conhecimentos no que diz respeito ao direito animal. Então, assim, eu tenho uma gratidão gigantesca quando eu estou nesses momentos. E principalmente por estar aqui ombreando com uma pessoa como o Atman, né, que também tem um histórico, né, de luta aí pelos animais. Então, minha amiga, muito, muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu estou muito honrada. Eu já acompanho o seu trabalho faz muito tempo que eu vou acompanhando. É porque eu não sou aquela pessoa que estou ali na rede. Eu assisto as coisas depois, paro e vou ver as coisas pelo meu tempo. A minha carga de trabalho é muito grande. Mas eu estou lhe acompanhando já há um bom tempo. Essa live, compartilhem, ela vai ficar salva e quem acompanha o canal sabe que depois eu baixo ela e jogo também no YouTube, que é uma rede maior. O YouTube já está com 69 mil seguidores. Jogo ela no Facebook, faço recortes da live também, porque tem gente que não tem tempo de assistir ela inteira, né? Então, faço recortes e vou soltando para que aquela informação lá vá fixando. Então, quem acompanha o canal já sabe que daqui a pouco começa a aparecer recortes das lives que eu faço, eu vou tirando os pedaços e vou colocando ao longo do tempo. Então, ela vai render muito conteúdo ainda para que vocês vão. É muita informação para assimilar. Eu acho que a Juliana tem que vir ainda muitas vezes, que o direito, ele é o. Direito era para ser ensinado Aqui, na escola, a gente deixa pequenininho, né? Começar com os direitos mais básicos, mas a criança começar a entender que ela tem direitos e deveres. A gente tem que sempre ir para esse lado também, direito e deveres, porque tem gente que cresce achando que pode fazer tudo, né? Isso aí, esse peso, a balança da justiça, ele tem que ser ensinado bem direitinho. Você tem direitos, você tem deveres. E a gente tem que saber exatamente isso bem direitinho desde a escola.
Tá certo? Isso aí era todo o canal devia, Perfeito. devia convidar a Juliana. Eu até mandei para o pessoal, eu disse, olha, você tem que convidar, você tem que chamar no seu canal, é extremamente importante. Eu estou à Porque eu acho que isso aí a gente disposição. tem. Eu estou à disposição, Ada, até porque, assim, quando a gente fala em direito animal, a gente tem que entender essa complexidade, né? A gente poderia falar de direito notarial, registral, sucessório, né? Quando eu morrer, meu cãozinho herda, como é que eu faço para deixar aí um negocinho para ele, um dinheirinho para ele, né? A gente vê essa repercussão no direito processual, tem a questão do direito civil, no direito de família, na questão contratual. Então, assim, é tudo muito amplo. Tudo que a gente parar para imaginar pode ter alguma interferência ali do direito animal. Eu acho que A gente discutir marca uma isso. live sobre os princípios e pode fazer depois outra live sobre esses direitos, essa questão da sucessão, que é uma coisa que eu também que eu falo muito no canal, para as pessoas pensarem já com quem vai deixar, né? Importante. Quem vai ficar. E como vai manter, né? Acho que dá para conversar também sobre isso. Isso é um ponto também, né, de responsabilidade. E a gente entra nessa situação assim que para mim assim, eu estou à disposição. Quem me chamar eu vou. Ao som de furtacô não, quem fala isso é Bel. Mas enfim, se me chamar eu vou, porque eu acredito que é essa a nossa missão. Quando você me perguntou, até tomei um susto, né? Quem é Juliana, né? E eu disse, eu sou a eterna aprendiz que aprende para levar, né? Para ensinar, Juliana, tá? Então, o a nome disso é arara, isso. a arara de Winston Churchill está viva, Olha aí o está tempo, viva. gente. Tá Elas vendo? vivem, podem chegar a viver 130, 135. Existem araras com 130 anos vivas em zoológico. Olha isso. Olha Então, isso. não um cachorro vive 10, 20 anos, 25 anos, né? Um animal que vive 80 anos como o papagaio, eu tenho até um papagaio de uma seguidora que está indo para 90 anos. Gente, a gente tem que pensar. O que é que É. vai acontecer? Eu não tenho, hoje eu não trago outra bicho para casa que eu digo, gente, eu não sou mais uma menina. O bicho vai viver 80, 90 anos. Com quem vai ficar? Nem sempre os filhos da gente querem, né? Isso tudo tem Sim. que ser conversado, Tem, né? tem. E no Perfeito, perfeita. papel, a gente Perfeito. marca. Juliana, Tô muito, aqui. muito, muito obrigada. Foi maravilhoso, maravilhoso de ser uma pessoa de luz, uma pessoa do bem, sua energia. É gostoso estar com você. A gente não sente o tempo passar. E eu sou muito fã de conhecimento, eu sou muito fã de estudo, sabe? E quando eu vejo que a pessoa tem conteúdo, aí que me atiça, que eu acho que Oh. educação, mesmo que estudo, é o caminho, sabe? Para a mudança do mundo e para a evolução da gente como ser humano, como espécie. Então, quando eu vejo alguém transbordando conhecimento, aí parece que a esperança nasce. Eu digo, meu Deus, tem jeito, né? Tem esperança, vamos lá. É possível. É É possível. possível. É possível. Adna, meus agradecimentos, agradecimento a cada um que ficou aqui essas 2 horas aqui com a gente. Eu estou à disposição. Quem quiser me chamar, eu vou. Adna me chamando, eu vou sempre. Para a gente bater um papo, para a gente poder levar isso e servir da melhor forma que a gente pode, tá bom? É isso, Adna, um coração. Um beijo Feito. grande, tá? Brigadão, um beijo a cada um de vocês e muito, muito, muito obrigado pelo carinho, viu? Oi, Lu, dando tchau aqui. Um beijo para todos vocês. Obrigada. Beijão, obrigada. Boa noite a todos. Tchauzinho.